para falar sobre a cidade, falar sobre as obras, as principais questões que envolvem a capital paranaense. Nós recebemos a partir de agora no estúdio da CBN, eles acabaram de sentar aqui nesse exato instante, o prefeito Rafael Greca e o vice-prefeito Eduardo Pimentel. Sejam bem-vindos à CBN. Muito obrigado, Felipe, muito obrigado, rádio ouvintes, obrigado à CBN 95.1 FM e a todos os que nos ouvem pela audiência. Obrigado, viu, Felipe, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez e falar um assunto bom, que é o mês de aniversário da cidade, todos os eventos que temos, as entregas que fizemos nesse mês. E aos ouvintes da Rádio CBN, aqui o nosso abraço para falar um pouco sobre Curitiba. No fim de junho a linha verde fica pronta. É essa mesma data? Como deve ser? Nós já marcamos o aniversário da Margarita para marcar o término da linha verde. Nós nem acreditamos que a obra está indo tão bem. Vemos com grande entusiasmo que a empreiteira, a terceira empreiteira que pegou aquele trecho da obra, que era o último trecho da linha verde, está fazendo isso com grande maestria. Hoje mudou o trânsito ali no trevo do Atuba, exatamente para permitir que o último trecho seja feito. Nós estamos mexendo no pavimento e colocando cintas de concreto para amarrar a encosta da grande trincheira. A linha verde é uma obra complexa. Ela, no seu todo, tem 22 quilômetros e em muitos trechos tem 12 pistas. 6 que vão, 6 que voltam. E no meio dela há o grande corredor de transporte feito com muito reforço de concreto armado, para que o grande transporte coletivo possa acontecer como um eixo metropolitano entre a Fazenda Rio Grande e Colombo, mas com a possibilidade de transbordo no Pinheirinho, no Tatuquara, no Pinheirinho, na altura do Capão Raso, depois na Marechal Floriano Peixoto, e no Parolim e Vila Auer, depois na altura do campus da PUC, que é um lugar muito importante ali, o Guabirutuba, depois avançando em direção ao Jardim Botânico, depois passando pelo viaduto do Tarumã. Vai haver um terminal no Tarumã, embaixo do viaduto que está sendo ampliado. Daí nós chegamos no Conjunto Solar, onde tem mais uma estação. A estação Fagundes Varela. Fagundes Varela, que já está operando. Depois vai adiante até o terminal do Atuba, que também já está começando a ser coberto. No Tarumã é um trecho de 12 vigas de concreto protendido, que vão ampliar as pistas do viaduto de terra armada tradicional, que foi calculado pelo meu falecido pai e que tem mais de 40 anos, foi obra do tempo do prefeito Saul Raiz. Viu, Felipe, para contribuir, como o prefeito falou, hoje foi aberto um novo acesso de quem vem de Colombo, sentido Curitiba, justamente para poder concluir a obra, que será entregue nos próximos 3 meses. Vale dizer que é a maior obra da história recente da cidade, esse lote, e lembrar também a população que quando nós assumimos a gestão em 2017, a linha verde estava parada no lote 3.1 e 3.2, que era aquela pista, a via de rolamento entre a Vitor Ferreira do Amaral e o Hospital Vita, que é onde está a estação a estação de transporte Fagundes Varela, e a trincheira da Fulvio Alice, entre o Bacaxiri e o Bairro Alto, que nós concluímos. E agora, depois das 2 empresas terem sido exoneradas, né, da nossa administração e licitado novamente, nós vamos concluir nos próximos 3 meses. E toda aquela região tem um complexo viário muito importante, que é o alargamento do viaduto do Tarumã, com um terminal de transporte embaixo, né? Não terá mais aqueles sinaleiros para você ou ir para a linha verde, ou a linha verde sentido sul ou norte, será um terminal, terão alças. Lá na frente, nós estamos já em licitação nos próximos dias para ampliar o viaduto da divisa de Curitiba com
com Pinhais, né, no fim da Vitor Ferreira do Amaral, a Conrad Adenauer, que já foi refeita há 2 anos atrás, então é todo um complexo viário que facilita toda aquela região da cidade. E nesse momento há 12 ruas em execução, que são as alças do viaduto, ali em torno da Hípica Paranaense, ali no Trevo do Tarumã, perto do Colégio Militar. Essas 12 ruas vão permitir que as pessoas subam e desçam da linha verde sem a gente ter que construir alças de viaduto tradicionais. Bom, quero dizer também que embaixo do viaduto, na frente do Colégio Militar, haverá um acesso que vai elevar as pessoas até a altura da linha verde, por uma escada rolante ou por um elevador, para que as pessoas que vêm pelo Inter 2 possam entrar no eixo de transporte da linha verde. E falando ainda um pouco sobre a Vitor Ferreira do Amaral, essa região do Tarumã, a gente tem bastante mensagem de ouvinte que chega e tudo mais. Até a gente ouviu a prefeitura na época, eu queria que vocês comentassem um pouquinho, foi com relação ao corte das árvores ali da Vitor Ferreira do Amaral. A prefeitura se posicionou falando que daí foram para outros pontos da cidade. Como é que foi essa escolha? Não, eram tipuanas, não eram árvores nativas, tinham já uns 30 para 35 anos, foram plantadas para sombrear o miolo da Vitor Ferreira do Amaral, cresceram, mas nós precisamos fazer o grande eixo do Inter 2, que é um anel de transporte coletivo que vai ser eletrificado, que vai percorrer 28 bairros da cidade em 38 quilômetros. Então, às vezes alguma árvore tem que ser cortada, mas a nossa política é plantar outras tantas em troca. E eu acho que nós não estamos devendo nada para ninguém, porque desde 2019 nós temos plantado 100 mil árvores por ano. Ali no Tarumã e Capandaimbuia estão sendo plantadas 5 mil. Já são árvores de bom porte, de bom tamanho. E a vantagem é que são árvores nativas, ipês amarelos, ipês roxos, ipês rosados, ipês brancos, e também cibipurunas, e também canafístulas, e também cerejeiras, como as que nós plantamos entre a Praça do Japão e o Portão, e plantamos entre o Portão, o Capão Raso e o Pinheirinho, e desde da Praça do Japão até a Praça Eufrásio Correia. Até a Praça Eufrásio Correia, da Praça Eufrásio Correia até o Passeio Público, e de lá até lá em cima o Terminal de Santa Cândida. Aliás, está uma beleza e está muito bem feito o paisagismo também, e está muito confortável o percurso do ligeirão norte-sul. Hoje uma pessoa que saia da Santa Cândida em direção ao Pinheirinho leva apenas 55 minutos para passar as 38 estações e percorrer outros 38 quilômetros. Só num sentido, é isso que eu ia complementar. Primeiro, as 450 mil árvores, elas estão além dos corredores das canaletas, e a população pode ver isso, em fundos de vale, parques, escolas municipais, unidades de saúde, espalhados pela cidade. O Inter 2, que é essa obra que nós estamos fazendo no lote ali no Capão da Embuia, na Regional do Cajuru, que ele passará por 28 bairros, é para que ele possa diminuir o tempo do percurso. Em alguns lugares terá uma linha, uma faixa da rua exclusiva, né? Não é canaleta, é uma faixa. Porque qual que é o nosso objetivo com essa obra circular? É o mesmo dessa obra que o prefeito está falando, do Santa Cândida até o Pinheirinho, é diminuir o tempo do percurso. Se em 15 minutos no ligeirão norte-sul nós estamos diminuindo até 15 minutos até o Pinheirinho e mais 15 na volta, são meia hora que o usuário do transporte ele pode sair todos os dias, ele pode sair um pouquinho mais tarde de casa, chegar um pouquinho mais cedo em casa para estar com a sua família, para praticar esportes. Então o objetivo principal é esse, né? Melhorar a qualidade de vida do cidadão na cidade, da qualidade do usuário do transporte coletivo. Esse é o espírito do BRT, que em inglês é uma sigla que quer dizer Bus Rapid Transit.
ou ônibus que anda rápido. O mundo inteiro está copiando esse modelo sustentável. Hoje já são 250 cidades que têm BRT. E é uma espécie de grande metrô de superfície que custa 1000 vezes mais barato do que se fosse feito tudo em trechos de metrô. O ganho, o custo-benefício do BRT é muito superior, por isso as cidades sustentáveis do mundo já estão procurando o BRT, e mesmo cidades que têm metrô estão procurando o BRT. Nós estamos recebendo aqui na CBN o prefeito Rafael Greca, o vice-prefeito Eduardo Pimentel. Estamos falando do aniversário de Curitiba, dia 29 de março. Daqui a pouquinho a gente vai falar também da programação da cidade com relação a isso. Queria aproveitar o gancho da fala de vocês dois com relação ao transporte público, que é um pouco disso que a gente está falando, também essa questão de ser mais sustentável. Queria falar um pouco do ônibus elétrico, que é a expectativa da cidade com relação ao ônibus elétrico, falar um pouco de como devem ser esses próximos anos, e também recentemente a gente viu o Tribunal de Contas questionando 2 vezes o ônibus elétrico. Como é que vocês avaliam essa questão do Tribunal de Contas e como deve ser o ônibus elétrico? Foram derrotados 3 vezes já no Tribunal de Justiça essas pessoas que pensam de maneira atrasada, que querem atrasar a qualidade da eletrificação do transporte. Nós vamos cumprir o Plan Clima, que é o Plano de Clima de Curitiba, que prevê descarbonização em 30% até 2030 e em 50% até 2050. Nós não temos medo disso, porque nós temos certeza que estamos trabalhando nisso desde 2020. Nós fizemos todos os testes, os vários tipos de ônibus elétricos vieram a Curitiba, circularam nas nossas ruas, foram conhecidos pela população, e agora nós vamos comprar os primeiros 70 ônibus elétricos, coisa que com o Tribunal de Contas ou sem ele nós podemos fazer, porque o contrato vigente de transporte coletivo nos permite comprar ônibus novos. Mas ninguém tenha medo que não vai subir a tarifa. A tarifa permanecerá até o final desse ano, até o ano que vem, permanecerá naquilo que foi fixado por mim. A ideia também é trabalhar mais para termos mais gente usando o transporte coletivo. Por isso existem também os horários alternativos, que o Eduardo foi andar nele outro dia e gostou muito. Ele sabe melhor do que eu. Inclusive, sem dúvida, a questão, só falar da questão da eletrificação, o que é importante? A cidade se preparou para esse passo. Então nós fizemos 2 workshops com as montadoras mundiais, com os operadores do sistema, com o poder público, para mostrar de como seria. Inclusive outras cidades do país hoje estão copiando esse workshop que nós fizemos, e há o planejamento já de fazer a eletrificação com os carregadores, né? Seja os carregadores nas garagens, carregador público. Acho que o prefeito vai complementar. O que eu quero contar é que nós vamos ter em maio uma missão do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do BID. Foi um pedido meu, uma proposta minha ao BID, quando eu estive em Washington agora no começo do ano, de que todas as cidades que têm BRT nas Américas, América do Norte, América Central e América do Sul, venham a Curitiba para um grande seminário de BRT. Nessa ocasião, nós vamos inaugurar a primeira estação Prisma Solar de Curitiba, lá na Rua dos Funcionários, no trecho do Inter 2. E nessa ocasião também, a Volvo vai apresentar os seus ônibus biarticulados elétricos, que serão os primeiros do mundo fabricados pela Volvo, que serão feitos em Curitiba. Porque esses workshops mostraram que o ônibus elétrico ele tem no padrão, que é esse ônibus tradicional, no articulado, mas não existe no biarticulado. E a Volvo, provocada pelo município de Curitiba, por nós, vai fabricar o biarticulado, que será o primeiro do mundo. 2 informações. Uma que o prefeito falou, nós estamos procurando incentivar através do cartão Curitiba Mais, inclusive na redução do custo nele já, para que a população compre e utilize o transporte coletivo fora do horário de pico,
das 10 da manhã às 4 da tarde, né? Incentivar isso, porque o nosso desafio de todo gestor público nacional e mundial depois da pandemia é voltar a carregar o transporte coletivo. E mais uma coisa, mostrando a credibilidade e a responsabilidade da nossa administração. No ano passado, ou seja, mais de 2 anos antes do fim do término da concessão do transporte coletivo de Curitiba, que será em novembro do ano que vem, no fim do primeiro ano do próximo prefeito, nós já estamos trabalhando com o BNDES, já contratamos, já assinamos, e eles estão trabalhando o modelo de como será esse novo edital. É uma grande oportunidade para a cidade, que nós não vamos deixar passar, então nós não vamos deixar nada atrasado. Nós estamos montando já de como será para aproveitar todas as oportunidades que tem no mundo. Com o corpo técnico do BNDES, que é o melhor do Brasil, o IPUC e a URBS. E o corpo do IPUC e o corpo da URBS, e com consultoria internacional do Banco Interamericano de Desenvolvimento e do Grupo C40 a favor das cidades pela eletricidade de energias limpas, nós vamos preparar o novo modelo de transporte coletivo para novembro de 2025. Nós já começamos há um ano atrás. A ideia é não fazer nada improvisado, é fazer tudo certo para que essa turma que é acostumada a pegar carona para falar mal da cidade, ou falar mal do transporte público de Curitiba, ou falar de caixa preta de URBS, que é uma coisa que não existe, porque está no site da prefeitura, é tudo muito transparente, muito público. A nossa ideia é dar ao transporte coletivo de Curitiba um novo horizonte. O que é novo horizonte? O horizonte é até onde se enxerga. E como eu enxergo um grande futuro para Curitiba, eu enxergo que Curitiba merece o melhor, eu quero oferecer ao Brasil um novo modelo de transporte coletivo que não tenha nenhuma possibilidade de mal feito ou de sacanagem. Com relação ao transporte coletivo, né? Vocês citaram o Curitiba Mais, que é justamente essa tarifa mais baixa em horários alternativos. Qual a avaliação da prefeitura do que tem de adesão da população até agora, se pode ser maior ou não, ou se pode aumentar ainda o desconto em horário alternativo? Nós fizemos o primeiro lançamento, né? Houve uma procura tímida no início, a prefeitura reajustou para baixo o valor, né? Para incentivar, e a adesão tem aumentado bastante. E é o que nós queremos, a gente quer que a população se interesse em utilizar, quem não precisa estar no horário das 8 às 6, né, no trabalho, na escola ou nos seus afazeres, possa utilizar no meio do tempo, das 10 da manhã às 4 da tarde. Então nós vamos incentivar cada vez mais, queremos incentivar cada vez mais a interligação de modais, né, as bicicletas elétricas que estão posicionadas pela cidade, para que tanto as convencionais quanto as elétricas, para que sirva isso também de uma integração da mobilidade, como com os aplicativos, com as calçadas, que é a mobilidade ativa, que é dito, né, para que a população tenha opções de se locomover pela cidade. Então sim, está aumentando a procura pelo Curitiba. Nós fizemos uma pesquisa de quem usa ônibus, quem anda a pé, quem anda de automóvel, e boa parte da população anda a pé também, gosta de andar a pé, usa os nossos calçadões. E também nós gostamos muito dessa ideia das pessoas inteligentes entre 10 da manhã e 4 da tarde fazerem o que tem que fazer nos vários cantos da cidade, pagando menos. Quem tem essa disponibilidade de horário, ele pode se organizar para fazer depois, né? Então é a nossa vontade de fazer esse trabalho acontecer com cada vez mais força. Você falou um pouquinho de saúde também, né? A gente falou do transporte, de outras questões. Um dos grandes pontos que a gente está vivendo, não só no Paraná, mas no Brasil como todo, é com relação à dengue. A prefeitura tem feito os seus mutirões. Queria que vocês comentassem um pouco como é que está a receptividade das pessoas, principalmente quando chega-se na casa das pessoas para fazer um mutirão e tudo mais. Dengue é sujeira. Chotranqueira, tudo limpo em Curitiba. Nós não hesitaremos, inclusive com via judicial, de entrar em casas para limpar a cidade. Há 96 pontos já mapeados pela vigilância sanitária de casas de acumuladores, pessoas que amontoam lixo. Isso tem que ficar limpo, já está ficando limpo e vai ficar cada vez mais limpo.
O próprio vice-prefeito em pessoa tem percorrido esses pontos na periferia da cidade, onde há indícios de focos de dengue. Mas nós não perdemos ninguém até hoje, o atendimento é imediato e tem a central 33509000, com 50 médicos de plantão, das 8 da manhã às 10 da noite e das 8 da manhã às 8 da noite, no sábado e no domingo, para dar indicações sobre os sintomas da dengue e como ser socorrido. Isso já valeu no tempo do Covid, está valendo muito e pode ajudar inclusive a quem, por exemplo, está numa emergência e não precisa ir para a UPA. Primeiro, consulta com o médico, daí, de acordo com a indicação do médico, pode ser que até já venha a ambulância do SAMU buscar a pessoa em casa. Então, acabou esse discursinho barato da oposição de que eu estou esperando demais na UPA e ninguém quer me atender. É mentira. Quem está doente, muito doente, emergente, é imediatamente atendido. Quem está com sintomas leves e que a enfermeira diz que pode esperar no protocolo de Manchester até 3 horas, 4 horas. Mas se não quiser esperar, pode em casa mesmo fazer a consulta por telefone com todos os recursos de imagem para não sofrer nenhum perrengue. Inclusive, essa questão da dengue é uma responsabilidade muito grande que nós temos tratado. Já há espaços onde não tem um morador ou está abandonado, que a prefeitura, com o apoio da polícia, se for necessário, já está entrando. É importante a conscientização e a população tem mostrado esse cuidado, de cuidar da sua casa. A prefeitura tem feito uma série de mutirões, eu mesmo já participei de 4 em várias áreas da cidade, com agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, que procuram entrar na casa das pessoas para orientar. Portanto, se você receber na tua casa um agente devidamente credenciado, deixe entrar, porque é uma orientação, é uma conversa leve, não é punitiva, é para orientar o que fazer. E o importante, como o prefeito disse, que nós estamos trabalhando com a telemedicina, que é fundamental, mas no caso do sintoma da dengue, que é febre alta, mancha vermelha, dor no corpo, dor no fundo do olho, se você tiver esses sintomas, no caso da dengue, você tem que procurar logo o atendimento. Essa é a orientação das nossas equipes de saúde para que você já receba os primeiros socorros na questão da dengue. É importante. Porque quanto mais demora, mais piora a dengue. Agora, eu quero dizer o seguinte, nós não somos contra ninguém. Nós somos contra o mosquito. Nós somos contra o mosquito. A gente vai pedir para a repórter CBN e a gente já retoma. Nós estamos recebendo hoje no estúdio da CBN o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, e o vice-prefeito Eduardo Pimentel. A gente está abordando vários assuntos aqui com relação às obras na cidade, falamos de mobilidade urbana, falamos da área da saúde e, claro, vamos falar da programação do aniversário de Curitiba também. Mas, prefeito, vice, enquanto a gente estava conversando aqui, chegou muita pergunta de ouvinte enquanto a gente estava conversando aqui. Então, vou pegar uma ou duas aqui para a gente comentar e daí a gente já vai para a programação da cidade. Fala Curitiba, nós acabamos de ganhar um prêmio em Dubai pelo programa de consultar o povo chamado Fala Curitiba, que também é representado pela Central 156, que tem 40 anos de tradição, 40 anos de tradição, e que somada com o hipervisor urbano e com a muralha digital, são o que fazem o diferencial para o mundo chamar Curitiba de cidade inteligente. É muito inteligente o prefeito ouvir o povo. Então, fala Curitiba! Fala Curitiba são as audiências públicas que nós fazemos, é o orçamento participativo. Vamos ouvir aqui, tem perguntas aqui, o que a gente consegue perceber nas perguntas que estão chegando dos ouvintes, muitas coisas relacionadas aos bairros das pessoas, e tem um aqui que acho que acaba englobando mais gente, que sempre é uma questão que muita gente passa por ali. Então, o nosso ouvinte Marco Aurélio, ele mandou aqui: sou morador do bairro São Brás, todas as tardes o viaduto da Orlas, incluindo as ruas Tual do Túlio e João Falas, ficam completamente engarrafadas, incluindo as alças da BR-277. Ele fala ali que havia a possibilidade de uma obra nesse viaduto e que envolveria uma nova concessão, aqui segundo ele, uma nova concessionária. Ele está perguntando como está a solução, né, ou como está a situação com relação a essa região do Orleans. Ali. É uma coisa que eu sonhei, queria fazer, mas na época o governo do estado cancelou a concessão da BR-277
nesse ínterim, o governo federal mudou a diretriz de alargamento da BR-277 e hoje, como nós planejamos fazer o viaduto de Orleans, não será mais possível, porque eles querem fazer mais pistas na BR-277. Então a minha ideia é fazer 2 viadutos no Orleans, mas para isso precisa ter governança do governo do estado e do governo federal. Como o Eduardo é secretário de Estado, ele está mais por dentro do que eu de como está essa conversa para resolver esse nódulo de trânsito que existe entre a rua Professor Fallers e Tualdo Túlio, em cima da BR-277, na frente da linda igreja de Santo Antônio de Orleans. Isso, exatamente. E nós também queremos essa obra ainda. O que aconteceu realmente no governo anterior, né, foi mudado a concessão da rodovia. Hoje, com a nova concessão que é administrada pelo governo federal, a perspectiva, eles querem deixar uma perspectiva de garantia de até 5 pistas, de 4 a 5 pistas de cada lado. Ou seja, o nosso projeto precisará ser adaptado, que é o que nós estamos trabalhando agora entre Prefeitura e Governo do Estado, para apresentar esse projeto para a concessionária, que começou agora no mês passado, né, a concessão desse lote, que é o lote 2, se eu não me engano, para que a gente tenha autorização da NTT e do Governo Federal para que isso aconteça. Então, ele está em andamento, não foi esquecido, teve adaptação porque mudou a concessionária, e é importante, como o prefeito falou, a ligação entre a João Fallers e a Tualdo Túlio, de uma maneira que a gente faça um binário de viadutos, aquele que temos para fazer um sentido só e construir um ao lado no sentido contrário. Então, nós estamos programando isso e agora está em fase de adaptação do projeto. Mas ainda foi a nossa conversa lá atrás, alguns anos atrás, mas nós estamos trabalhando nela agora com a nova concessionária. E agora sim, vamos falar da programação da cidade para o aniversário. Esse ano tem uma questão que é um pouco diferente, que o aniversário da cidade cai bem na Sexta-feira Santa, né? Sim. 331 anos, desde que em 1693, no dia 29 de março, também no tempo da Quaresma, o governador-geral de Paranaguá veio a Curitiba para erigir a vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba. O Mateus Leme, o Rodrigues Seixas e outros pioneiros, heróis fundadores de Curitiba, junto com o cacique Tingui, chegaram num acordo para, a partir da igreja de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, que foi, na época existia mais ou menos no meio da atual Praça Tiradentes, e que depois deu origem à nossa Catedral Basílica de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, nesse lugar a cidade foi fundada. Uma estátua do índio Tingui está ali na frente da catedral, à sombra da rosácea e das torres da bela catedral, perto do Marco Zero da Praça Tiradentes, onde também tem o marco da posse do rei de Portugal sobre a terra de Curitiba, para recordar a todos esse feito histórico. A nossa cidade hoje, considerada a mais inteligente do mundo, é uma cidade inteligente que tem coração. O coração de Curitiba passa pela compreensão da sua história, pelo que somos. E o que somos? Somos um conjunto de povos que vivem em harmonia. Índios, negros, brancos, italianos, polacos, alemães, russos brancos, ucranianos, coreanos. A população de Curitiba toda é uma mescla de todas as gentes, que se apresenta todos os domingos no palco das etnias, no Memorial de Curitiba, onde o conjunto de bailados folclóricos e de harmonias evoca a grandeza da nossa história. Esse ano a festa vai ser com encenações da Fundação de Curitiba, na Ilha das Ilusões, no passeio público, onde os meandros do Rio Belém vão fazer as vezes do Rio Atuba, aonde os portugueses por primeiro foram buscar ouro, quando se anunciou que o Ribeirão das Pedras tinha ouro, daí a portuguesada apareceu aqui. Daí conversaram com os tinguis,
e fundaram Curitiba. O nome Curitiba vem do grito do índio, que fincou a lança no chão e, mostrando para os portugueses onde tinha comida, sombra e água fresca, disse: Corê e Tuba, aqui muito pinhão. Essa cena vai ser revivida quinta-feira, sexta-feira, sábado santo e domingo, na Ilha das Ilusões, no passeio público. A soprano Ingrid Bosa vai cantar em louvor a Nossa Senhora da Luz. Os índios vão se apresentar e barcas com bandeiras vão sugerir que foi pela água que os nossos avós imigrantes atravessaram os mares para fazer essa nossa cidade, onde para todos nós Curitiba é pura santa felicidade. Isso, e para concluir junto com o prefeito, assim, sexta-feira santa, aniversário de 331 anos da cidade, com toda essa programação que o prefeito falou, mas nós estamos num mês de entregas, né? Coisas acontecendo pela cidade. Nós fizemos entregas para os equipamentos de saúde dos hospitais que atendem SUS na cidade de Curitiba, como Erasto Gettner, Santa Casa, Pequeno Príncipe. Nós fizemos a entrega da reforma de todo o calçadão, de todas as calçadas em torno do mercado municipal para fortalecer o comércio. Nós entregamos a pista de skate na Praça São Marcos, Santa Felicidade, e lá nós assinamos, o prefeito e eu, a assinatura da ordem de serviço da revitalização da Praça do Redentor, que é a Praça do Gaúcho, a pista mais famosa da cidade, que será revitalizada em cima do olhar do skatista. E na semana passada também, durante a Feira de Cidades Inteligentes em Curitiba, com mais de 500 prefeitos do país e do mundo, nós entregamos o Pinhão Hub, que é um centro de inovação e investimento no Rebouças, né, no Vale do Pinhão, e também o governo do estado, em parceria com a prefeitura, a revitalização completa como presente de aniversário da cidade da antiga fábrica da Ambev, que estará lá. O Museu de Arte Contemporânea terá um braço lá, a Secretaria da Cultura e empresas privadas, as empresas de inovação também vão se instalar, fazendo toda uma requalificação urbana na região. Aquela região do Rebouças que tem o campus da Universidade Federal do Paraná, o Centro Politécnico, que tem o campus da PUC e que tem o campus da UTF-PR, vai se somar agora a esse hub de inovação que começa a ter até adesão da iniciativa privada, porque a nossa cidade tem 600 startups e 3 unicórnios, que são empresas de informática que pregam 5 mil, 4 mil pessoas. Tem $1 bilhão de mais de $1 bilhão. E essas 3 do Sul, as 3 são de Curitiba. Essas empresas valem mais de $1 bilhão e parece que está nascendo um 4º unicórnio. Logo nós vamos anunciar. Mas o que eu quero dizer é que o que mais importante nós fizemos para o aniversário de 331 anos de Curitiba foi a criação da Reserva Hídrica do Futuro. Eu comprei a primeira gleba de terra para ser inundada a partir do Parque Costa, lá no Umbará, para criar uma futura reserva de água de 40 bilhões de litros d'água, para que nunca falte água para batizar os curitibinhas, muito menos para beber água ou para tomar banho, como aconteceu há 3 anos atrás, quando nós passamos aquele perrengue tremendo daquela seca que me obrigou a fazer 40 poços artesianos, sobremaneira nas vilas mais altas da cidade. Essa reserva hídrica do futuro, junto com o eixo norte-sul, junto com o eixo de BRT leste-oeste, que já está em obras, junto com o anel do Inter 2, junto com os 3 parques que eu ainda vou fazer até o final do ano, com o conjunto de 52 parques, junto com as 500 mil árvores que nós já plantamos, junto com os 109 postos de saúde, o Hospital do Idoso, e agora o Bairro Novo da Caximba, que vai ficar pronto logo. E vai ter também o Hospital Veterinário, que também logo vai ficar pronto. Do Paraná. É uma maravilha ter um vice-prefeito que me elogia. E que sabe tudo o que eu penso e que até adivinha o que eu vou fazer. Inclusive o seguinte, só para concluir, para voltar para você, Flávio, assim, ó,
A reserva hídrica do futuro, ela não é uma ideia, ela já é um fato consumado. Sexta-feira passado, 3 dias atrás, eu e o prefeito, lá na Feira de Cidades Inteligentes que teve no Parque Barigui, assinamos a ordem de serviço da obra. Ou seja, já está em obra lá no sul da cidade a primeira etapa desse grande processo metropolitano de reserva, de preservação ambiental, de preservação daquelas áreas e de cuidado com o abastecimento de Curitiba e região metropolitana para os meus filhos e netos. Eu tenho 40 anos, 39, vou fazer 40, então nós já estamos pensando nesse aquisito nas próximas gerações. E veio testemunhar a Dauphine Ledouf, que veio de Paris, diretora da Agência Francesa de Desenvolvimento, porque Curitiba com Paris faz parte das 40 cidades contra o aquecimento global. Então a Dauphine veio conhecer o Bairro Novo da Caximba, veio ver a reserva hídrica do futuro e voltou encantada com as perspectivas de futuro que Curitiba oferece. Só para a gente fechar, temos mais 2 minutinhos. Queria aproveitar o vice-prefeito e falar um pouquinho desse ano de eleição, né? Atualmente você ocupa 2 cargos, né? Secretário de Estado, vice-prefeito. Até quando deve continuar nos cargos? Como deve ser depois a descompatibilização? A lei eleitoral me permite ficar até 6 de junho, que são 4 meses antes da eleição, mas eu vou antecipar, vou decidir com o prefeito, com o governador nos próximos dias isso, a minha saída. E a minha pré-candidatura, ela representa a paz política que a cidade vive. É a garantia do avanço da cidade, o legado do prefeito Rafael Greca. Todos estão vendo como a cidade está funcionando bem. O investimento do governo do estado, e por isso também acumulo o cargo de secretário de Estado, que a lei me permite, e que pude ajudar todos os municípios do estado. Mas essa experiência me permite colocar minha pré-candidatura. Eu me preparei para essa eleição, para esse ano, ao lado do prefeito Rafael Greca, esses 8 anos, trabalhando nos projetos, fui seu secretário de obras, entregamos as obras paradas, e eu estou pronto para discutir a cidade de Curitiba na hora certa, no período eleitoral. Eu não tenho medo dos possíveis adversários, respeito todos, é claro, é óbvio, mas eu estou pronto para debater a cidade, para debater, como eu falei, o nosso legado, trabalhar com a garantia do avanço, a garantia de que Curitiba continuará com credibilidade e continuará tirando as obras do papel. Planejar é importante, é fundamental, mas tirar as obras é melhor ainda. O meu coração de prefeito se enche de gratidão a todas as pessoas que em todos os lugares onde vou manifestam o seu carinho por Margarita e por mim. Eu quero dizer que foi uma beatitude, uma grande ventura ter sido prefeito pela 3ª vez da cidade de Curitiba. E eu antevejo para a nossa cidade, a nossa amada e adorada cidade de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba, um futuro onde todos sejam capazes de compreender que o mais belo é o mais justo, que o que não se faz não existe, que nós somos o bem que fazemos, que nos dias em que nós fazemos o bem, nós existimos, nos outros dias nós apenas duramos. Eu não vim ocupar espaço, nem passar o tempo na prefeitura de Curitiba. Eu vim para plantar flores, para acender luzes, para iluminar igrejas, para fazer parques, para promover justiça social, para servir mesas gratuitas de comida, chamada mesas solidárias, para fazer mais restaurantes de R$3. Eu vim para modernizar o transporte, para eletrificar Curitiba e para cumprir um plano de clima que tem por horizonte 2050. Em 2050, no mês de março, eu vou ter 94 anos. E eu espero estar vivo para estar contemplando uma linda cidade, fruto do bem que todos nós temos procurado fazer por ela e por todos e cada um de vocês. Viva Curitiba! Nós recebemos aqui na CBN Curitiba o prefeito Rafael Greca e o vice Eduardo Você não vai me deixar cantar? Eu só queria falar aqui que a gente recebeu muitas mensagens aqui de vários bairros e que eu vou me comprometer aqui a gente mandar as mensagens para a prefeitura. Pode se comprometer e mandar para nós que a gente responde, e também convido a quem está nos ouvindo hoje, nossos ouvintes, a seguir eu, o prefeito, nas redes sociais
que lá também a gente conversa, lá a gente também troca informação. E eu pessoalmente respondo com meus dedinhos nervosos. Então, aqui chegou da Vila Fani, Guilherme Pugsley. Tem uma pessoa aqui da Vila Leonice falando muito aqui das faltas da Vila Leonice, então a gente se compromete a passar todas essas mensagens e dar a resposta aos ouvintes. Agradeço a participação do Eduardo Pimentel e do Rafael Greca. Obrigado. Salve cidade querida, glória de heróis fundadores, Curitiba, linda joia, feita de luzes e flores. Curitiba, linda joia, feita de luzes e flores. Viva Curitiba! Viva! E vivam os curitibinhas! Seu prefeito Rafael Greca e o vice Eduardo Pimentel. CBN, a rádio que toca notícia.